Salve, salve pessoal, muito prazer. Meu nome é Murilo Coutinho e aqui a gente está para resolver essa questão inacreditável da UBF 2018, terceira fase, terceiro nível. Eu não sei se está no outro nível, mas eu sei que está no terceiro nível. Antes de mais nada, essa questão, assim, na minha humilde opinião, não deveria estar na prova. Começa por aí. Por quê? Cara, ela tem um nível assim que, sei lá, velho, não me parece ser para ensino médio, cara. Ou o cara tem que estar tão manjado, mas tão manjado de questão desse tipo, que ele sabe resolver, porque, bicho, é inacreditável. E aqui todos os méritos dessa questão vai pra Noik, tá? Porque além de não ter a prova no site da UBF, né, a resolução deles é muito, assim, não vou dizer que é acessível, assim, tão acessível pro cara que, sabe? Não é tão, pô, fez 1 milhão de outras questões de livro de russo e não sei o que. Eu não fiz, né? Mas... Então, é uma resolução assim honesta e que usa basicamente eles não querem usar nada de ensino superior, mas é assim, quando às vezes você não quer usar nada de ensino superior, você tem que usar algumas coisas em alguns insights de outro mundo para conseguir resolver certos problemas, que é o caso dessa prova aqui. Então, vamos começar, né? Ele basicamente algumas coisas aqui eu quero marcar, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel, um marcador. É, Devem ser reforçados posicionamento na figura ilustra, ó, na figura ilustra o caso, tá? É o caso. O caso horizontal. As linhas imaginárias com as pressões solicita o mesmo esforço, que é uma coisa que a gente vai discutir. E note que as cintas são posicionadas no meio de cada seção. As cintas são posicionadas no meio de cada seção, ela está referente a isso aqui, tá? A esse caso. Tem que deixar isso claro, né? E suponho que o reservatório seja instalado agora. Suponho que o reservatório seja instalado no eixo na vertical. Ou seja, agora, em vez de ser horizontal, vai ser vertical, que é o caso que a gente vai trabalhar. Ele pode ser completamente preenchido de água e necessita de 3 cintas de reforço. Determine as alturas com relação à base, né? Ou seja, a gente vai fazer um negócio aqui, né? E a gente tem que medir mediante aqui a base. Devem ser instaladas para um cilindro de comprimento de 2,4 metros. Vamos começar aqui, primeiro falando de esforço, tá? E o esforço, eu tirei essa citação diretamente da resolução da NOIC, tá? Pra gente poder discutir o que que é, né? Vamos lá. O esforço solicitado pela pressão da água em uma determinada seção é a força total por unidade de comprimento azimutal do cilindro aplicada pela pressão da água nesta seção. Não ficou muito claro, provavelmente, mas o que que é basicamente isso? A conta é basicamente o seguinte, né? Vamos lá. A nossa pequena variação de força, eu vou usar as letras dele, depois eu vou usar termos de derivada, vai ser a pressão naquele trecho. E aí aqui, como é um cilindro, a gente vai usar o círculo, né? Então vai ficar o raio, vezes essa pequena variação de ângulo, tá? Vezes essa pequena variação de largura, por assim dizer, né? E é largura, né? E aí o que que acontece? O esforço é por essa unidade de comprimento azimutal. E o que que é essa nossa unidade de comprimento azimutal? É isso aqui. Ou seja, o nosso esforço, vou chamar esse ΔE, ele é o nosso ΔF por R delta θ, que é igual a P delta L. Cara, esse negócio aqui, ele é justamente uma pequena, sabe, uma pequena linha de comprimento do círculo do cilindro, né? Ou seja, é, ele basicamente está definindo arco, né? É isso que eu quero dizer. Ele está definindo o arco, né? Porque ele tem aqui o raio, né? E aqui ele tem esse pequeno ângulo delta θ, né? E a gente sabe que pela definição de radianos, o arco pelo raio é o ângulo, né? Então a gente pega o arco pelo raio é o ângulo. Então raio vezes o ângulo o raio vezes o ângulo é o arco. Então é justamente essa é a nossa unidade de comprimento azimutal, tá? Como o negócio vai ficar na vertical, isso aqui é horizontal, o azimutal é o nosso horizontal, basicamente, tá? Então, é isso que eu quero dizer com a definição de esforço, tá? Esse eu tô chamando de esforço. E é isso aqui, ou seja, o nosso esforço é essa pressão vezes
essa pequena fatia de comprimento, né, e esse comprimento ele é justamente os pequenos trechos dessas seções, tá? Esses pequenos trechos, ok? Então, dito isso, como é que a gente calcula, né, o esforço nessas seções, né? Ou pelo menos para a gente saber o tamanho dessas seções, né? E aí o que que acontece? Deixa eu desenhar o cilindro aqui, não vai ficar muito bonito, mas aqui eu vou desenhar essas primeiras linhas imaginárias que vão definir essas áreas, né? Que vai definir onde vão ficar delimitadas as áreas para colocarem as cintas, que é isso bem daí. E aí o que que acontece? Como a gente sabe muito bem lá do teorema de Stevens, eu vou orientar o eixo aqui vertical para baixo, crescendo para baixo, e delimitar que a pressão inicial aqui é zero, tá? Pressão atmosférica, o que tiver eu vou delimitar como zero para facilitar minha vida. E aí, o que que acontece? Pelo teorema de Stevens, a gente sabe que a pressão, essa pressão P, ela vai ser da forma ρg y, né? Esse y vai ser o crescimento do tamanho da coluna de água ao longo do cilindro, tá certo? Basicamente é isso. Então a gente sabe a pressão, como é que ela vai se comportar dentro do cilindro, a pressão da água. E essa pressão, ela vai encostar nas paredes, né, do cilindro. Então a gente sabe o que está empurrando meio que, né, a parede. E, bom, agora a gente vai ter que definir o que que é o nosso esforço de fato por cada seção dessa, tá? E aí a gente vai ter o seguinte: o nosso esforço, vou chamar aqui esse ΔE, vai ser um esforço nessa pequena região aqui, tá? Esse pequeno trecho aqui, por exemplo, ΔL, né? ΔL. Esse nosso esforço, ele vai ser justamente a nossa pressão, né? Vezes esse ΔL. Só que aí que tá. Isso aí é um pequeno trecho. Ou seja, a gente quer o esforço de toda uma região dessa. E a gente vai fazer isso fazendo um somatório de todas esses esforços, né? Todos esses produtos de P e ΔL. É isso que é o nosso esforço, né? No caso, isso aqui não seria mais o ΔE, né? Isso aqui seria já o E mesmo, né? O ΔE é a pequena fatia, né? A pequena porção de esforço, tá certo? E como é que a gente poderia calcular isso, por exemplo, né? Bom, querendo ou não, é um produto de P e ΔL. Esse ΔL pra gente seria a mesma coisa que um possível ΔY, tá? Que é básico, assim, para colocar em termos e não coeficientes, né, mas em incógnitas que a gente assimila melhor, né, que é justamente o nosso eixo, vem justamente também da equação de Steven, tá? Ou seja, o gráfico dessa pressão, né, ela é basicamente isso, né? Conforme aumenta a coluna, aumenta a pressão. E aí vem o seguinte truque, né, por assim dizer. Quando a gente vai calcular, ou seja, esses produtos aqui, P e ΔY, é justamente calcular a área embaixo dessa curva aqui, entende? Ou seja, a gente vai pegar esse P e vai multiplicar esse ΔY e vai encontrar o esforço. Muito parecido, por exemplo, com a gente faz para encontrar a energia de uma força elástica. A gente não faz o gráfico da força elástica, que é uma kx, e calcula a área embaixo do negócio, que é justamente energia. A mesma coisa aqui. O nosso esforço é justamente a área de baixo do gráfico da pressão vezes o tamanho do comprimento da região que ele está atuando, né? Então, o que que acontece? Vamos chamar aqui essa primeira linha imaginária de altura H1 e essa segunda linha imaginária de altura H2. E a gente vai delimitar essas regiões aqui no gráfico que a gente já tem. E, obviamente, lá embaixo é L, né? Porque é o tamanho do comprimento do cilindro. Aqui é L. E aí, o que que acontece? Quando a gente for calcular essas áreas aqui, A1, A2 e A3, elas vão ser justamente os esforços das partes 1, 2 e 3, tá certo? E agora vem, né, mais uma coisa que tem que ser notada. Eu acho que até aqui deve estar bem entendido o que seria o esforço, né? O esforço é justamente esse somatório desses produtos pressão e distância. E é justamente a área debaixo da curva desse gráfico que a gente tira pela lei de Steven. Agora, uma coisa que a gente tem que notar aqui, que ele fala pra gente, é o seguinte: essas linhas pontilhadas delimitam, aqui ó, as figuras, as linhas imaginárias pontilhadas delimitam seções sobre as quais a pressão da água solicita o mesmo esforço.
o mesmo esforço. Então, o que eu quero te levar com isso? Se é o mesmo esforço, e a gente sabe que essas áreas A1, A2 e A3 dizem pra gente o qual é o esforço dessa região, ou seja, dessa seção que foi dividida pelas linhas imaginárias, é justamente porque essa área A1 é igual a A2 é igual a A3. Porque elas são esforço. Essas áreas a gente acabou de falar, elas são o esforço. Se os esforços são os mesmos nas três regiões, é porque as áreas têm que ser as mesmas. Então, a gente pode calcular essas áreas tranquilamente, né? Por exemplo, a área 1, ela vai ser o quê, né? Se aqui é H1, a pressão que está bem aqui, ela é ρgH1. Se aqui é H2, a pressão aqui é ρgH2. E assim vai. Então, vamos calcular essas áreas. A primeira é um triângulo de base. ρgH1 e a altura H1 dividido por 2. A área 2, ela é uma figura que vai ser um trapézio, né? De bases, soma das bases ρgH1 mais ρgH2 dividido por 2, né? Vezes a altura, que é H2 menos H1, né? H2 menos H1. E a nossa área 3, ela vai ser justamente mais um trapézio, né? Vai ficar, então, ρgL mais ρgH2, que multiplica L menos H2, dividido por 2. Tá certo? Aí, o que acontece? Esse ρg e L tá em todos os termos, a gente pode cancelar, né? E o 2 também. Então, a gente ganha o seguinte. H1 quadrado é igual a... Aqui a gente pode... É uma diferença de quadrados, né? Se tu quiser, tu pode juntar ou não. Aí vai de cada um. Eu vou só escrever... Eu vou escrever junto, porque eu diminuo a quantidade de coisa que eu tenho que escrever, né? Aqui fica H2 ao quadrado menos H1 ao quadrado. Isso aqui é L ao quadrado menos H2 ao quadrado. L é um valor dado, tá? Então a gente basicamente tem um sistema que a gente pode resolver em função de L. Aqui eu vou pegar as contas já feitas, tá? Esse aqui é um sistema, eu acredito que você pode resolver, né? A nossa H1, ela vai ser L, escrevi errado já, L, raiz de 3 por 3. E a nossa H2, ela é L, raiz de 6 por 3, tá certo? Então, por hora, a gente já consegue dizer onde ficam as linhas imaginárias, né? A gente sabe onde é que essas linhas imaginárias ficaram ali no cilindro. Até aqui já não é muito tranquilo, porque normalmente o cara já não sabe o que é esforço, né? E aí, para fazer essas contas, já não tem como nem iniciar direito. E se souber, o cara tem que ter a ideia da área, né? Mas, né, não é uma questão fácil. Eu disse que essa questão não é fácil. E agora a gente tem que ir pro seguinte ponto, né? Onde é que ficam as cintas, né? Porque ele pede ali, determine as alturas em relação à base em que as cintas de esforço, de reforço, devem ser instaladas. E, cara, por exemplo, o cara que acho que seria até o muito mais, como é que eu posso dizer? Humano, né? O cara lê, pô, o cara não fala ali que, no enunciado, né? Ele fala que nesse caso, o revatório é projetado na posição horizontal e possui três cintas de reforço. Na figura, as linhas imaginárias. Blá, 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 blá. Aqui, ó. Note que as cintas são posicionadas no meio de cada seção, né? O cara que chega ali meio que, né? Pô, já fiz essas contas aqui, já foi difícil pra eu chegar aqui, eu não sabia nem como é que eu chegava aqui, eu cheguei a alguma coisa. O cara no enunciado fala. Elas ficam no meio da seção. Ah, então eu vou botar no meio da seção aqui também, né? Só que tem uma diferença gritante entre esse negócio horizontal e esse negócio vertical. É tão gritante, cara, que leva para uma coisa que mal é dita, pelo menos num tópico de física da vida. E eu procurei até em livro do Moisés, ele também não abordou sobre o que eu vou falar, né? Que é cálculo de centro de pressão. Eu não encontrei, né? Pode ser que eu tenha visto errado, mas eu não encontrei. Então, sim, aqui, quais são os pontos de onde ficam essas cintas? Nos centros de pressões, por quê? É lá onde basicamente tu teria um vetor de pressão apontado com uma pressão resultante. Parecido com o centro de gravidade, né? Onde tu botaria lá e ele seria o ponto de equilíbrio, do mesmo jeito. Aí esse centro de pressão,
ele é justamente onde a gente tem que colocar a cinta para justamente ela segurar de forma mais eficiente a pressão daquele cilindro, né, naquela seção. E aqui a gente vai ter que calcular onde que ficam os centros de pressões. Essa daqui foram algumas citações que eu tirei da página 443 da edição de 2012 do Tópicos de Física volume 1, né. Ele fala ali umas coisas, né, por isso, embora o cálculo de F tenhamos utilizado a pressão em C, centro geométrico, a resultante das ações do líquido contra a barragem não se aplica em C, e sim em CP, ponto denominado como centro de pressões. Pode-se demonstrar que CP situa-se a uma altura de H/3 em relação à base da barragem. Toda vez que tu ouvir que o Tópicos fala que pode-se demonstrar que, geralmente tu usa cálculo, tá? Geralmente tu usa cálculo, que é o que tu usa de fato, só que aqui a gente não vai demonstrar porque não é para ensino médio, né? Por assim dizer. Quando eu digo isso, né, não é para ensino médio porque é uma nacional, né? Se fosse uma seletiva, uma internacional, aí, pelo amor de Deus, né? Mas é uma nacional, mas você tem que ter algumas noções boas também, né? Para conseguir resolver alguns problemas. Mas demonstrar centro de pressão não é, né? É uma coisa trivial ali, não é um cálculo 1 da vida. Nem física 1, né? Ou alguma coisa do tipo, né? De faculdade que eu tô falando. E aí, do que a gente vai tirar disso? Ele fala pra gente que essa altura se encontra em H/3. Então, o cara poderia pensar, pô, tá, então agora eu posso tirar de cada seção dessa, eu falo, é H/3 aqui, é H/3 aqui, é H/3 aqui. E não é tão simples assim. Né? No primeiro caso, dá certo o H/3. Ele é correto. Mas a partir do 2 e do 3, a análise fica completamente diferente. E não é nem um pouco simples. Né? Então, o que eu quero levar agora para vocês é a ideia que a NOIC teve. Né? Eu chamo de NOIC, não sei se é NOIC ou o que for, né? Ou NOIC, sei lá. A ideia deles é o seguinte. Esse H/3 lembra muito a distância que a gente chama de apótema do triângulo, né? Que é basicamente a distância do centro de gravidade do triângulo, né? Onde se encontra o baricentro, até a base do triângulo. Isso é H/3. Do mesmo jeito que 2/3 de H, né? É justamente a altura do topo até o baricentro. E aí, então, imbuído desses valores de H/3 ou 2/3 de H, a Noik fala o seguinte: percebe o quanto isso parece com as medianas o encontro das medianas dos triângulos, né? Então, em vez de considerar um cilindro de massa uniformemente distribuída, eles fazem o seguinte: vamos então, por causa que é bem parecido nesse bagulho do centro de gravidade do negócio, e até onde eu pude pesquisar, o centro de pressão também se encontra na mesma altura do centro de gravidade. Só que quando tu trabalha com um triângulo, isso tu pode simplificar a tua conta de fazer uma coisa extremamente difícil para um centro de gravidade de triângulo. E isso é muito mais simples. Então, vamos usar essa ideia, né? Já que como é parecido esse H/3, vamos considerar agora um triângulozão, que é da altura do tamanho do cilindro também, né? E a gente vai distribuir nas seções, né? Ou seja, aqui é a nossa H1 e aqui é a nossa H2, né? Aqui é H1, aqui é H2. E aqui a altura total é L, né? E agora a gente vai calcular, por exemplo, essa primeira altura aqui, né? Vamos chamar isso, vou chamar bem parecido os termos com o da NOIC, tá? Vou deixar o link da resolução deles aqui, vocês podem lá ver também para conferir, né? Esse primeiro trecho, vamos chamar ele de L1. E vamos calcular a altura desse negócio, né? E a gente sabe calcular o baricentro de um triângulo, onde é que fica esse negócio, né? Então, esse L1, como a gente está colocando um eixo de referência de cima para baixo, ele cresce de cima para baixo. Então, esse L1, ele é justamente 2/3 de H1, que é justamente a altura do triângulo, né? Beleza? E aí, como é que a gente calcula a distância da base até o L1, né? Ou seja, até o ponto de centro de gravidade ali, que é o centro de pressão. Esse Hzão1 vai ser justamente L menos L1. A gente como o referencial é para baixo, né? A gente tira L aqui de baixo, né? Menos L1, né? Ou seja, a
A gente pega todo esse trecho aqui e subtrai dessa parte aqui, né? Aí sobra só isso aqui, que é justamente a altura que a gente quer saber, que ele pede pra gente. Onde está a cinta. Então, a gente conseguiu encontrar a altura da primeira cinta. E é fácil. Agora que complica as coisas. Como é que eu vou calcular onde está o centro de gravidade desse trapézio da parte de baixo? Né? E aí não é muito trivial esse cálculo. Qual é a ideia? Bom, eu acho que isso é uma coisa que se usa em. Já vi questões de gravitação que usa isso, e eu acho que coisas parecidas em eletrostática também, que é considerar uma massa negativa para tirar a influência daquela massa do que tu quer saber de fato, né? Ou seja, como a gente está considerando triângulos e, obviamente, pelos coeficientes, né? Esse aqui é o triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3, a gente vai falar das massas dele. E lembra que eu falei que as massas nesse triângulo estão uniformemente distribuídas. E como a gente está tratando de um triângulo, uma figura 2D, estão distribuídas pela área. Então, a gente consegue tirar uma relação muito elegante disso, que é uma relação entre as áreas dos corpos baseado, a massa dos corpos baseado na área. Eu vou usar essa relação depois, eu quero primeiro usar a outra, que é um pouco mais, na verdade é bem mais difícil de se pensar, que é cálculo de centro de gravidade com massas negativas. Como é que isso vai funcionar? Ou seja, eu quero saber se L2 aqui, certo? Que é onde está o centro de gravidade daquele trapézio. Então esse nosso L2 vai ser justamente a massa do triângulo grande aqui, né? Esse maior, vai ficar M2. E essa distância aqui eu vou chamar de Y2, né? E esses Y que eu vou chamar aqui, presta atenção. Ele é o centro de gravidade do triângulo e não do trapézio, tá? É do triângulo, ou seja, Y2 é onde está o centro de gravidade do triângulo grande. Que, obviamente, ele é influenciado pela massa do triângulo pequeno. Por isso que a gente não pode considerar Y2 o centro de gravidade, porque existe a influência da massa disso aqui. Então vamos lá. Y2. E agora que vem o truque. Como a gente está considerando a M2, ou seja, a M2 tem tanto a massa do trapézio quanto a massa do triângulo de cima, para a gente só considerar a influência da massa do trapézio, a gente vai tirar a massa do triângulo. Ou seja, a gente vai colocar uma massa negativa para tirar a influência da massa dele. Então vai ficar menos M1 Y1. E aí, dividido pela soma das massas, né? M2 menos M1. Aí tu deve estar se perguntando, pô, bicho, a gente não tem as massas desse negócio. A gente não tem isso, de fato. Mas daqui a pouco eu vou mostrar a relação de como é que a gente vai conseguir tirar isso, tá? E logo de primeira mão aqui, eu quero falar também o que é esse Y2 e esse Y1 na conta, né? Como a gente falou, Y2 é justamente onde está o centro de gravidade do triângulo maior. Então, ele vai ser justamente 2/3 de H2, porque o referencial vem de cima, né? Então, H2 é a altura da parte de... a altura assim, né? E aí ele está 2/3 da parte de cima, que é o que a gente está considerando de eixo. E o Y1, ele é justamente o centro de gravidade do de cima, né? Que é 2/3 de H1. Tá certo? Basicamente é isso. E a gente vai fazer a mesma coisa para o L3, né? O L3 que vai ser onde está o centro de gravidade desse trapézio, né? Então L3 vai ficar M3, Y3 menos M2, Y2, né? A gente está tirando do triângulo maior a massa desse triângulo médio, né? Dividido por... Tá certo? Então a gente tem isso aqui. E basicamente é o que a gente precisa, né? Saber esse L2 e esse L3 é o que vai nos dar onde ficam as cintas 2 e 3. No caso da cinta 1, a gente já consegue tirar, porque L1 ela é bem trivial, né? A gente já sabe H1, foi calculado anteriormente, e a gente sabe L. Então a gente consegue calcular já o H1, já saber onde fica a primeira cinta. Só que agora a gente não consegue saber onde está esse L2 e esse L3, que são os centros de pressão, para a gente colocar essa cinta, porque a gente não sabe nem M1, nem M2, nem M3. A gente sabe os Y, né? Mas a gente não sabe as massas. E aí vem o truque da massa, que é o que acontece. Como elas estão uniformemente distribuídas, vai acontecer o seguinte. A massa 1 tá... Isso aqui é basicamente densidade, né? A densidade é a mesma, a densidade por área, né? Então fica a massa 1 tá para a área dela que vai ser
a base dela, o índice corresponde ao corpo, tá? Então é base 1 vezes a altura 1 dividido para 2, né? Massa 2 é a base 2 dividido para a altura 2 dividido para 2. E a massa 3, a mesma coisa. Obviamente, a gente pode cortar todos esses dois aqui. E daqui a gente já consegue praticamente tirar essa relação, né? Não tão bonito como a gente gostaria, mas daqui a gente já consegue tirar aqui a relação da massa, né? Ou seja, M1 ela é M3 que multiplica B1 por B3, H3, né? Que é esse H3 aqui é justamente L, tá? Só para deixar claro, é L. E M2 é M3 B2 por B3, que multiplica L. Multiplica não, né? Divide por L, né? Não, aqui é H2, né? Aqui é H1 por H3. E aqui é H2 por H3. Tá certo? Basicamente a gente tem essas relações da massa. Só que aí tu fala, pô, mas isso aqui não me leva a nada, porque agora eu não sei as bases, de fato. E agora a gente vai usar semelhança de triângulo. Como são triângulos e eles são semelhantes, obviamente, a gente vai usar basicamente a relação de altura e base, né? Ou seja, H1 tá para base 1, H2 tá para base 2 e H3 tá para base 3. Aí a gente pode usar essas relações de isso aqui e substituir naquelas coisas ali de M1 e M2, tá certo? Quando você substituir, tu vai encontrar justamente essas relações de M1 é M3 por L2 H1 quadrado, né? E M2 é M3 por L2 H2 quadrado. Basicamente é isso. Então agora a gente já sabe a relação entre M1, M2 e M3. E agora a gente pode substituir tanto em L2 e em L3 para encontrar os resultados. Então, eu vou pegar de exemplo só o L2. Tu vai fazer a mesma coisa para o L3, mas eu vou pegar o L2 de exemplo aqui, que é acho que é o mais complicado de conta. Então vamos lá. É M2, Y2. Então vamos lá. M2 é M3 H2 quadrado por L ao quadrado, que multiplica Y2, que é 2 terços de H2, menos M1, que é M3 por L quadrado, H1 ao quadrado, que multiplica Y1, que é justamente 2 terços de H1, dividido por... Aqui ficou bem torto, meu Deus do céu, não consigo... Rapaz, aí, M2, né, que é M3 por L2, H2 quadrado, menos M3 por L2, H1 quadrado. E agora a gente pode cancelar esses M3 e L2 quadrado em todos os termos. E a gente pode colocar de cima em evidência o 2 terços, tá? Então, continuando a conta aqui, L2 vai ficar 2 terços. Em cima a gente tem o seguinte, H2 que multiplica H2 ao quadrado, né? Então vai ficar H2 ao cubo menos H1 ao cubo por H2 quadrado menos H1 quadrado. H2 e H1 a gente já calculou, tá? Aqui anteriormente. E o L é dado, então a gente sabe calcular. O cálculo disso aqui, aí tu decide se tu quer fazer o trinômio, né? Tu coloca em evidência, corta termo, multiplica depois, tu que sabe. Não importa. Não importa como tu vai fazer, importa é que tu chegue no mesmo resultado. Essa conta aqui interessa pra gente para chegar no cálculo de H2, né? Que é bem parecido com H1, aqui que a gente calculou. Então eu vou deixar no mesmo esquema. H2 é Lzão menos L2. A mesma coisa vai funcionar para o L3, tá? O valor que o L3 tem, eu vou só pegar o dado aqui, né? Para não ter que fazer a conta de novo. O L3 é justamente 2 terços de L ao cubo menos H2 quadrado, H2 ao cubo, que divide por L ao quadrado menos H2 quadrado. E aí, de novo, agora esse nosso Hzão 3, que é justamente a altura em relação à base, de onde fica a cinta, que é o que ele pede exatamente para a gente, é L menos L3, que é o que a gente acabou de calcular. E agora a gente finalmente tem essas alturas, né? H1, H2 e H3, que são as alturas onde justamente essas cintas devem ficar, que são justamente o centro de pressões que a gente calculou, né? E aí vai ficar o seguinte.
O H1, ele é aproximadamente 1,5 metros. O H2, ele é aproximadamente 0,77 metros. E o H3 é aproximadamente 0,14 metros. Ou seja, essa é a resposta final. Onde são as alturas que as cintas devem ser colocadas? Essas alturas. Não é uma questão nem um pouco simples. Ainda mais essa parte aqui de tu pensar em colocar num triângulo uniformemente, né, distribuído, e calcular onde fica o centro de gravidade, que também correspondem às mesmas alturas de onde estão os centros de pressão, e usar isso, né, para tu conseguir finalmente calcular onde fica as cintas, né, que é justamente essa diferença da base para onde estava do topo, né. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, eu não sei porque essa questão tá nessa prova, sinceramente. Vai ver, eu tô sendo, sei lá, bondoso demais ou leigo demais pra achar que essa questão não deveria estar na prova do OBF. Mas, sei lá, não desse jeito, né? Pelo menos dá a equação do esforço, né? Explica um pouco melhor, porque não é uma coisa que. Sabe, eles já explicaram tão coisa assim que, digamos, é mais fácil em outras provas, em outras questões, e nessa daqui eles dão uma coisa que você não encontra nem um pouco fácil. Tu pesquisar centro de pressão em. Tu não encontra equação, tu não encontra muita coisa, sabe? E eles simplesmente jogam assim e, sabe, eu acho meio, né, injusto, cara. Mas é isso, cara. Eu sei que não foi fácil, eu espero que tenha ficado entendível aqui, tá? O que eu tentei responder, principalmente pro rapaz que tava perguntando. E, assim, não é fácil, né? Mas eu acho que as contas ficam mais entendíveis aqui, né? Tem um pouco mais de conta e toda essa explicação aqui desse segundo trecho que eu acho mais difícil ainda, né? Que é como é parecido aos valores, assim, né, da apótema do triângulo, vamos usar um triângulo para encontrar o centro de gravidade das coisas, para encontrar o centro de pressão, que correspondem, né? Então é isso, tá? Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, guerreiro, viu? Cara, é guerreiro. Se você gostou, deixa um like, a inscrição aí, compartilha com quem você acha que vai gostar dessa questão aqui. E é isso, tá? Muito obrigado. É um trabalho duro essa questão, mas dá pra chegar em alguma coisa, né? É isso. Fiquem com Deus e até a próxima.